Quando estamos na época de infância, uma das primeiras coisas que definimos como diversão é brincar, jogar videogame, comer um lanchão do McDonald's enquanto toma uma coca. E uma das coisas que deixa essa época marcante são aqueles dias em que ficávamos assistindo o desenho o dia inteiro. Um Tom e Jerry, Turma da Mônica, Macho e Urso e Super Choque. Na minha época de infância, eu também adorava esses desenhos. Só que teve alguns desenhos bíblicos que eu conheci nessa época. Eu guardo no meu coração até hoje. Desenhos antigos mesmo, que aliás caíram muito no esquecimento, mas que marcou a infância de muita gente. Hoje eu vou te mostrar as grandes relíquias do entretenimento cristão, que são lindas obras de arte, mas que poucos realmente conhecem ou reconheceram o seu valor. A paz do Senhor, eu sou o Mano Bíblico e eu irei resgatar talvez uma memória da sua infância. Esse vídeo vai servir também se você procura filmes e séries cristãs para assistir, só que já assistiu e repetiu tantas vezes The Chosen que não sabe mais o que fazer. E eu te garanto que o segundo desenho dessa lista é o melhor de todos. Primeiro desenho: O Velho Testamento para crianças. O primeiro desenho que eu gostaria muito de falar aqui é O Velho Testamento para crianças. Ela é uma animação britânica, que foi lançada em 1996. No total, o desenho só teve uma temporada com 9 episódios. E uma coisa que eu considero muito interessante é o jeito que o desenho se conduz, principalmente em suas animações. Mesmo sendo tão poucos episódios, cada um tinha sua própria essência, não só em reflexão bíblica, mas artística também. No primeiro episódio, por exemplo, Criação e Dilúvio, a história da Arca de Noé e Adão e Eva não são separadas. O desenho nos mostra tudo como uma coisa só, como se Noé tivesse contado aos seus filhos sobre a criação da terra. Teve uma conexão, por exemplo, e aconteceu uma transição entre a maçã do balde e a formação das águas na terra. Foi uma criatividade muito interessante do autor colocar isso. Essas transições que se conectam perfeitamente com a ocasião. E também, na parte onde Noé conta a história de Adão e Eva, toda a cor do cenário é um verde misturado com branco, o contraste do vermelho é um estilo muito elegante até. Você lembra daquela serpente feia e com o rosto macabro? Acho que é a serpente mais bem feita e assustadora de todos os desenhos bíblicos. A parte que a serpente manipula Eva e se torna um ser gigante é muito semelhante quando deixamos nossos desejos nos manipularem. Você se torna apenas um pequeno escravo diante dele. Quando Eva e Adão decidem comer o fruto, o desenho faz uma transformação visual completamente diferente do jardim. Tudo fica seco e vermelho, mostrando os danos causados pelo pecado de Adão e Eva, de uma forma cinematográfica. O que é morrer? Fugir de Deus. E outro elemento muito forte no desenho em geral é o estilo da animação em cada episódio. O episódio Criação e Dilúvio tem um estilo mais 2D esverdeado. Os episódios de Abraão, José e Ruth foram feitos em stop motion, e o episódio de Daniel lembra muito pinturas de artistas como Van Gogh, por exemplo. Os demais episódios são 2D, mas o 2D de cada episódio tem um estilo cartunesco diferente, que foi inclusive o que me deixou mais interessado pelo desenho. Outro episódio muito marcante também foi o de Jonas, o profeta que foi engolido pela baleia. É muito engraçada a forma como o desenho nos mostra Jonas, porque a Bíblia descreve que Jonas é um murmurador, só que o do desenho parece ser 1000 vezes pior. É quase uma paródia até. Que bem ir até lá. Eles não ouvirão a mim, um forasteiro. Não, de jeito nenhum, senhor. Eles têm deuses deles mesmos, e muitos deles. Deuses malignos, com patas, com asas e chifres. E provavelmente nem interessa pra eles. Não e não. Nínive é pra esse lado. Ah, obrigado. Se Nínive é pra aquele lado, então eu vou para o outro lado. O episódio de Ruth, inclusive, que é produzido em stop motion, não foi necessariamente algo marcante na minha infância. Afinal, nem tinha chegado a assistir ele. Mas depois de rever essa grande obra e chegar nesse episódio, eu fiquei muito surpreso com a animação e a forma que conduziram a história do livro de Ruth. Você percebe assistindo cada episódio o carinho que a equipe teve ao produzir. E é tão triste saber que só teve 9 episódios. Mas o bom é que cada episódio tem quase meia hora de duração. Então dá pra aproveitar bem. Além de que, esse desenho também foi indicado ao Emmy Awards. É basicamente um Oscar para programas e entretenimentos de televisão. Ué, mas você não disse que os desenhos bíblicos são muito desprezados? É que, irmão, olhando para a indústria de entretenimento hoje em dia, tudo tá ficando cada vez mais repetitivo e saturado. Aquelas animações 3D sem graça que tem cores muito sólidas. Sério, é muita preguiça desses caras realmente fazerem um desenho bom. Agora o mais importante não é a qualidade artística do conteúdo, mas sim o quanto de dinheiro que dá pra tirar com ele. Porque o que realmente é artístico e edificante, apenas aqueles que sabem o que é arte reconhecem o quão importante é esse tipo de conteúdo. E eu não estou dizendo que agora tudo também é ruim,
Ainda tem sim séries e filmes bons por aí, mas o hype a maioria das vezes é o alvo, e não aquilo que é aprofundado realmente. E a partir disso, nós vamos falar de um desenho mais antigo ainda. Segundo desenho. Nossa, dá até nostalgia só de pensar no nome. Mas o Superbook que eu quero falar aqui não é essa nova versão 3D. Muito pelo contrário. O que realmente fez parte da minha infância foi o Superbook clássico de 1981. Nossa, ano bíblico, você é tão velho ao ponto de ter assistido isso quando era criança? Calma que eu vou explicar. Superbook é um anime. Sim, não é só um desenho, é um anime japonês, cara. E em resumo, ele começa nos mostrando um doutor muito estudioso que vai procurar um livro antigo de sua biblioteca. O seu filho Chris, que acaba de chegar da escola, é obrigado pelo pai a limpar aquela biblioteca empoeirada. Quando Joy, a amiga de Chris, aparece para ajudar ele na limpeza, eles acabam encontrando um livro que brilha entre vários outros, que no anime até mesmo fala e dialoga com os personagens. E obviamente, esse livro que eles encontraram é a própria Bíblia Sagrada, mas que no anime é chamado de Superbook, que traduzindo para o português significa o Super Livro. Quando eles encontram e abrem o livro, os dois praticamente entram naquele universo bíblico. No episódio 1, por exemplo, eles vão conhecer a história de Adão e Eva, só que eles não só leem o livro em si, eles literalmente entram naquela história, e até mesmo interagem com a serpente. Com Adão e Eva, eles passeiam pelo jardim, é tudo tão bem construído e bem arquitetado. E o que me fez conhecer essa obra tão antiga foi coincidentemente um DVD que meus pais compraram quando eu era criança. Eu não tenho mais esses DVDs, acho que tudo já foi jogado fora, mas eu me lembro muito bem que nele tinha 2 vídeos. Um tal desenho chamado A Vaca Molimu, que não tinha nada a ver com o Superbook e nem era um desenho cristão, mas o segundo vídeo existia um episódio do Superbook, que era justamente o episódio de Jó. Esse foi o episódio que mais me marcou naquela época e me fez procurar no YouTube mais sobre esse desenho. Até que eu assisti sim alguns episódios, mas não exatamente tudo. Alguns anos depois, eu decidi procurar esse anime de novo para maratonar ele, e cara, que coisa maravilhosa. Apesar de ser antigo e a qualidade da imagem não ser tão perfeita, a essência dele é uma coisa única, original, e que fez parte de quem eu sou também. E diferente do Velho Testamento para crianças, o Superbook foi um anime que se estendeu por muito tempo, tendo 2 temporadas e um total de 52 episódios, tendo junto a versão dublada para português. Eu diria que Superbook é quase um Dragon Ball cristão. A estética visual e a incrível trilha sonora, que mesmo até um pouco abafada e com mini chiados, tudo isso faz parte e criam essa vibe VHS relaxante da época. E não foi assim também no Brasil, mas no mundo lá fora, principalmente no Japão, o desenho já chegou a ser assistido por mais de 500 milhões de pessoas. Mundialmente falando, o canal de televisão que produziu esse desenho, a CBN, viu tanto potencial na obra que decidiu traduzir Superbook para 43 idiomas e transmitiu o desenho em mais de 100 países. A primeira temporada conta várias histórias do Velho Testamento, até o nascimento de Jesus Cristo e a conversão do apóstolo Paulo. Na segunda temporada, a história fica muito mais interessante. Ela nos mostra o Chris e a Joy sendo adolescentes, e quando Yuri, primo do Chris, visita a casa dele, o pai de Yuri deixa o computador em um quarto da casa e vai viajar. Acontece que, enquanto o Gizmo e Yuri estão tentando jogar no computador, Adonis, a cachorrinha de Chris, acaba atrapalhando o Joy na hora de servir os bolinhos a todo mundo. Quando Chris e Joy caem ao mesmo tempo, os livros começam a balançar, e o Superbook acaba caindo em cima do computador. O Super Livro vira quase um pendrive. Ele transmite todas as aventuras bíblicas para o computador. Adonis acaba vendo isso como uma ameaça e pula em cima do livro, sendo automaticamente teletransportada para dentro do computador. O objetivo agora não é só mais conhecer as histórias bíblicas, mas também procurar onde Adonis foi, passando por várias histórias do Velho e do Novo Testamento. É muito da hora essa mistura com tecnologia, que naquela época computadores era algo muito recente, juntamente com os ensinamentos bíblicos. E sinceramente, essa versão antiga é muito melhor do que o Superbook 3D. Comparando os dois, nem parece mais o mesmo. Enquanto o Superbook clássico tem seu estilo original, estético e artístico, o Superbook em 3D parece só mais uma cópia barata e sem profundidade. Na minha opinião, eles tiraram a essência do original. A Joy e o Chris, o Gizmo, são completamente diferentes. Eles vivem um universo que não tem nada a ver com o clássico. Eu acho que ficou muito mais infantilizado e virou praticamente um Miraculous cristão. Não me levem a mal, tá? Essa é só minha opinião. Se você assiste a versão 3D, isso aqui não é uma ordem pra nunca mais assistir. Se você quiser, assiste, cara.
Tem ensinamentos bíblicos no 3D também, mas eu acho o Superbook clássico melhor não só por causa que foi meu desenho de infância, mas porque o estilo visual, a trilha sonora relaxante, a dublagem, o desenrolar da história, me faz pensar que esse novo Superbook não transmite e nunca vai transmitir essa vibe. Enfim, eu acho melhor não falar mais nada, porque eu vou estar dando muito spoiler do que essa obra tem a mostrar. Eu recomendo muito que você assista o clássico. Caso já tenha assistido tudo e não esteja satisfeito, ainda tem 2 animes bíblicos antigos para eu te recomendar. O primeiro é A Casa Voadora. A Casa Voadora é um anime que foi produzido pela mesma produtora do Superbook, a CBN. Esse anime tem basicamente a mesma ideia do Superbook. A diferença é que eles viajam pelas histórias bíblicas por meio de uma casa que voa, como o próprio nome do anime confirma. A casa tem uma máquina do tempo dentro dela, só que ela acaba dando problemas e os personagens acabam parando nas aventuras do Novo Testamento. E aí, o que acontece depois, você vai ter que assistir pra saber, né? O segundo anime tem literalmente o nome Anime Bíblico Histórias da Bíblia. Eu não assisti quase nada, mas ele tem também um estilo muito interessante. Dá uma olhada depois pra ver se realmente é bom. Desenhos bíblicos não oficiais da Disney. Nessa terceira parte do vídeo, eu vou listar alguns desenhos que são antigos, mas que provavelmente você se lembra. Eu coloquei como título Desenhos Bíblicos Não Oficiais da Disney, porque se você comparar o estilo de arte dessas obras com os clássicos como Aladdin, A Bela e a Fera, dentre outros, sério, vai ser muito semelhante. E o primeiro deles que vai entrar nessa lista é o famoso Animated Stories from the New and Old Testament. Provavelmente você não vai lembrar por esse nome, mas dá uma olhada nesse clipe. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre da baleia e foi libertado, eu ficarei no coração da terra, mas no terceiro dia eu também ressurgirei. E agora, lembrou? Eu acredito que sim, né? Esse era um clássico que passava todo dia, às 7 horas da manhã na Record, e tinha os 2 lados da Bíblia, tanto o Novo quanto o Velho Testamento. Eu sei que olhando não parece muito Disney, e realmente, as cores são bem simples, mas ainda assim, é um desenho bonito, e a mensagem que ele passa nunca morre. Um episódio que eu gosto muito dele é o Perdoai as Nossas Dívidas, onde Pedro acaba se irritando com os cobradores de impostos que zombavam do mestre. Aí então, quando ele vai procurar Jesus, acaba desabafando que não consegue perdoar e que é muito difícil lidar com certas pessoas às vezes. Jesus sabia de quem Pedro estava se referindo, então contou uma parábola, onde um homem tolo pegou o dinheiro do rei e foi perdoado, mas não quis perdoar um homem que estava devendo a ele. No fim dessa parábola, o rei descobre que o homem tolo não perdoou o homem e decide prendê-lo. Jesus ensinou isso nesse episódio para mostrar a Pedro que, se não perdoarmos os outros, o nosso Pai, que está no céu, também não nos perdoará. O mais interessante é que Pedro sai de casa no meio da noite para refletir um pouco sobre o que Jesus ensinou. A partir daí, começa a tocar uma música maravilhosa. Tire a culpa que no peito eu trago, livra minha alma do meu pecado, sim. Quero amar meu irmão como amo a mim. Quero a todos dar assistência, me dá compreensão e também paciência, Pai. Quero um coração igual ao seu. E cara, essa parte me fez chorar na época que eu reassisti, de tão bonito que era. Esse episódio não é um exclusivo, todos os outros têm um elemento divino também, só que eu tenho mais carinho por esse, por causa desse ensinamento de amar o próximo e tudo mais. Que nem em The Chosen, onde Pedro se questionou sobre amar o próximo por causa de Mateus, o Pedro desse desenho também teve um motivo para vir até Jesus perguntar isso, por causa de certos cobradores de impostos. E 2 filmes que lembram muito as animações antigas da Disney é o famoso O Príncipe do Egito e também José do Egito, o Rei dos Sonhos. O interessante é que os 2 filmes de animação foram feitos pela DreamWorks, sim, aquela mesma que produziu Shrek. E cara, eu acho que O Príncipe do Egito é uma das melhores representações do livro de Êxodo. A animação é literalmente igual ao Disney daquela época. Isso acontece pelo fato da DreamWorks ter sido formada por 3 ex-funcionários da Walt Disney Productions. E para poder rivalizar contra a Disney e criarem seus próprios projetos, eles decidiram começar com animações simples.
e aí no meio disso fizeram essas duas grandes obras de arte. O nome Príncipe do Egito refere-se a Moisés, que mesmo nascendo de um berço hebreu, ele viveu a maior parte de sua infância e adolescência como um servo no palácio. Esse filme conta de uma forma emocionante a história de Moisés, do nascimento até a libertação do povo do Egito. Ele foi lançado em 1998 e envelheceu muito bem a animação. E mesmo nesses filmes e desenhos, os autores colocando em algumas partes coisas que a Bíblia não diz exatamente, por muitas vezes esses elementos complementam a história no filme. Um exemplo disso é uma cena no filme onde Moisés, como príncipe, empurrou um servo egípcio que estava maltratando um hebreu, e todo mundo vê essa cena. A Bíblia não diz isso. Em Êxodo 2, está escrito que Moisés fez isso secretamente e até verificou se não tinha ninguém olhando. Só que isso tornou o filme mais emocionante e original. Não é porque não está escrito na Bíblia que pronto, o filme completo tá ruim. O problema é real, é quando os princípios são distorcidos. Mas o filme sempre retrata Moisés operando pelo poder de Deus e não por mérito dele. O título José, o Rei dos Sonhos, também reflete a mensagem bíblica, porque as revelações que Deus deu a José por meio dos seus sonhos, o propósito dele, a revelação do sonho de Potifar e tudo mais. Esse filme é dos anos 2000, e realmente a DreamWorks, mesmo no seu começo, fez uma bela obra de arte. E uma coisa muito chamativa nesses 3 desenhos é a inclusão de músicas cantadas que se conectam com a história. Os musicais parecidos com o que a Disney fez por muitas vezes em seus filmes. Não foram todos os filmes e desenhos dessa lista que foram indicados ou ganharam um grande prêmio, mas com certeza eles deixaram um legado que marcou gerações. E deixaram também uma boa lembrança em nossos corações e das outras pessoas do mundo. Eles até que caíram no esquecimento de certa forma, porque sempre vem surgindo algo novo na indústria de entretenimento. Só que não é porque quase ninguém mais lembra ou despreza esses desenhos que eles morreram. Na verdade, cada um envelheceu muito bem, porque o importante nem sempre é a qualidade de 4K Full HD, mas o impacto que aquele conteúdo causa em nós mesmos. E bom, era isso que eu tinha pra falar. Tem muito mais desenhos que eu poderia falar por aqui, como o Midinho, o Pequeno Missionário, outros desenhos da Graça Kids, mas eu acho que se eu colocasse tudo nesse vídeo, provavelmente vocês teriam que me ouvir por mais de 1 hora só comentando e me aprofundando nesses desenhos. Mas acho que o vídeo já tá longo demais pra falar a verdade. Se você conhece outro desenho bíblico que eu poderia ter falado aqui, comenta aí. Talvez eu possa fazer uma parte 2 com mais desenhos desconhecidos. Eu tenho também uma playlist no canal, onde eu falo as mensagens bíblicas em desenhos que não são necessariamente cristãos, mas que carregam uma grande mensagem espiritual. Se tiver interesse, clica no card aí em cima. Esse quadro já tem vários episódios. E eu tenho também um livro que eu fiz, o Espiritualidade, que te ensina biblicamente como fugir do pecado, se aproximar mais de Cristo e vencer as batalhas espirituais juntamente com Deus. Eu vou deixar a playlist e o livro no comentário fixado, mas você pode olhar a descrição também se quiser. Então é isso, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e tamo junto com Cristo.